Boa noite, pessoal! Hoje estamos iniciando aqui uma série de vídeos de aulas, né, aulões que nós vamos fazer aqui no projeto do Pré-ENEM, onde vamos analisar alguns filmes, alguns documentários que vocês vão escolhendo aí ao longo do tempo comigo, né, por meio de enquetes, e a gente vai aí descobrindo como que esses filmes podem ser utilizados no Enem, tanto nas questões que podem aparecer, quanto na própria redação, né? Eu acho que a redação, inclusive, é um ponto crucial que a gente precisa dar bastante atenção. Hoje nós vamos iniciar com o Holocausto Brasileiro, que é um documentário. Vocês escolheram por meio de enquete feito no Instagram. E é um documentário muito importante. Ele foi produzido com base no livro da jornalista Daniela. Perdão, gente, pelo barulho. Daniela Arbex, que inclusive é uma jornalista formada na Universidade Federal de Juiz de Fora. Então aí, ó, já temos uma inspiração para a gente, né? Ela é uma jornalista muito premiada e o primeiro prêmio, o grande prêmio dela, foi inclusive por conta da matéria que ela fez sobre o Hospital Colônia de Barbacena. Ela é uma mineira e a motivação dela para fazer essa matéria foi que ela teve acesso às fotos e ela ficou abalada, né? Porque vocês vão ver algumas das fotos, eu coloquei nos slides para vocês, e se vocês assistiram o documentário, vocês já devem ter tido esse impacto. A situação que essas pessoas estavam é muito revoltante. E ela percebeu que a maioria das pessoas da geração dela não conheciam esse caso. Então, ela, como jornalista, viu que ela tinha a responsabilidade de expor isso para o mundo. Então, a matéria ficou muito grande, se tornou um livro, e a partir do livro tivemos o documentário produzido pela HBO. Então, o documentário é muito importante, por quê? Porque ele vai trazer a voz dos sobreviventes. Essas pessoas que por tanto tempo ficaram invisíveis, elas têm a oportunidade de se colocar no mundo. Eu fiz um slide que eu vou compartilhar com vocês e a gente vai juntos seguindo. Em alguns momentos eu vou tirar o compartilhamento para a gente aprofundar um pouco mais, mas primeiramente vou dar um aparato geral do que a gente vai fazer hoje. Então, vamos iniciar falando dos pontos principais do documentário. Depois, vamos entrar em alguns conceitos-chave, alguns conceitos base que vocês precisam compreender, que às vezes a gente ouve, acha que sabe o que é e passa batido, mas precisamos compreender de forma mais profunda: sujeito, objeto, subjetividade, panóptico. Depois vamos falar dos dois grandes autores que vai basear aí a nossa jornada hoje, que é o Michel Foucault e a Hannah Arendt. Depois eu vou mostrar para vocês quais competências que a BNCC define ali para serem cobradas no Enem, que a gente pode associar a questões trabalhadas no documentário. E, por fim, vou falar com vocês, vou mostrar para vocês algumas questões que caíram no Enem sobre Hannah Arendt e Michel Foucault e como que a gente pode ter a resolução dessas questões a partir do nosso conhecimento da aula de hoje. Então, vou começar aqui compartilhando com vocês os slides. Vocês estão conseguindo ver? Sim, prof. Sim. Show. Então, começamos aqui. Já temos aqui uma imagem bem simbólica, bem que representa muito o que a gente vê ao longo aí do documentário do Holocausto Brasileiro. As pessoas estavam enjauladas, né? Era um ambiente bem hostil, um ambiente que desumanizava as pessoas que ali entravam. Então, as pessoas entravam em tese, né, por se tratar de um hospital, com a perspectiva de ser tratada, de ser cuidada, de atingir uma melhora, mas, na verdade, elas estavam sendo colocadas num contexto de morte certa, né, uma morte assistida.
Então, Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, esse é o nome oficial, mas ele é muito conhecido como Hospital Colônia. Como eu falei para vocês, foi feito pela Daniela Alberts e formada na Universidade Federal de Juiz de Fora, baseado no livro que foi feito em 2013, documentário 2016. Barbacena fica no interior de Minas Gerais e, gente, pasmem, o hospital funcionou por 93 anos. 93 anos de repressão, de tortura, de condições inumanas, um hospital, né? Ele abriu em 1903 e fechou em 1996. É muito tempo, para a gente ter uma noção, eu nasci em 1995. Então, é uma história muito recente. É algo que faz parte do nosso ideário, das estruturas que compõem a nossa sociedade e, consequentemente, nos compõem também. Por isso é muito importante que tenhamos consciência desse fato histórico. Foram 60 mil mortos dentro deste lugar. E inúmeras vítimas. A quantidade de vítimas é até difícil encontrar um número, porque os registros se perdem, né? E foram muitas pessoas. Era um lugar de hiperlotação, mas de mortos conseguimos contabilizar 60 mil. Por isso que a Daniela optou por utilizar esse termo do Holocausto brasileiro, né? Pelo tamanho desse genocídio. Além disso, a gente vai ter um grande ativista italiano, um psiquiatra, que foi muito importante para a luta antimanicomial, que ele fez uma visita no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, e ele também falou assim, que ele nunca tinha visto uma situação como essa, e que lembrava ele justamente dos campos de concentração, em especial Auschwitz. Por quê? As pessoas chegavam em Barbacena de trem, da mesma forma como chegavam em Auschwitz. E o que é interessante é que no próprio documentário ele se inicia com um senhor idoso que, quando era jovem, trabalhava na ferrovia. E ele descreve que existia um vagão dos loucos, um vagão destinado a essas pessoas, que elas vinham todas amontoadas, elas não tinham acesso a uma comida digna. Ele fala que dava para perceber que muitas daquelas pessoas não sofriam de transtornos mentais, mas só estavam ali. E aí a gente entra num outro ponto importantíssimo. 70% dos pacientes não tinham diagnóstico. Inclusive, há um relato, para vocês terem uma ideia, das pessoas que eram colocadas ali, há um relato de uma brasileira de 23 anos que o único sintoma descrito na ficha dela era tristeza. Imagina você estar triste e ser colocado em um hospital psiquiátrico por isso. Ser considerado... Desculpa te cortar, só tirando uma dúvida. Por que essas pessoas que não tinham transtornos, elas iam parar aí? O que levava elas a irem para aí? Esse é o ponto. Por que essas pessoas estão ali? Quem eram essas pessoas que estavam ali? Essas pessoas eram homossexuais, mulheres que engravidaram fora do casamento, filhos deficientes, mulheres abusadas que engravidaram dos abusadores, andarilhos, moradores de rua. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são os indesejados da sociedade. Então, o que acontece ali é uma limpeza social. E quando a gente chegar no Foucault ele vai ser o autor que vai esquematizar isso para a gente, que vai esclarecer como que funciona, né, e como que se chegou a esse funcionamento de exclusão social. Então, o Hospital de Barbacena é um grande depósito de pessoas indesejadas, de pessoas excluídas socialmente, os anormais. E já já a gente vai entender o que é ser normal e o que é ser anormal. Voltando ali aos tópicos, eugenia e limpeza social, inclusive dois termos que é bem interessante vocês terem em mente. Dois termos que eu sugiro que vocês anotem, porque
é algo que pode compor o vocabulário de vocês. Lembrando que redação, gente, é uma coisa que deixa o nosso texto bonito, que faz com que o nosso corretor tenha gosto de ler a nossa redação, é quando você tem um vocabulário amplo. E isso não quer dizer que você vai falar cheio de rococó, que você tem que falar difícil, parecendo um juiz. Não. Acontece que quando a gente se repete muito, o texto parece que não vai para frente. Não é muito legal. Então, quando a gente conhece palavras diferentes, conhece sinônimos, a gente consegue ter uma variabilidade ali no nosso vocabulário, na composição do nosso texto. Então, isso é muito legal. Por que eu sugiro eugenia e limpeza social? Porque não só nessa temática da saúde mental, mas também em vários outros aspectos, outras temáticas que podem cair em redação, a gente pode pensar por esse viés. O que é eugenia? Eugenia é uma palavra que tem origem no grego, que significa bem-nascido. Então, o que significa essa palavra aplicada nesse contexto que nós estamos estudando agora? Teorias que consideram que algumas pessoas, por nascerem em uma determinada classe social, ou pertencentes a uma raça específica, ou que compõem, que detêm determinados comportamentos, que elas têm direito a privilégios. E que pessoas que não compõem essas classes não têm esses mesmos privilégios. Consequentemente, essas pessoas devem ser excluídas, né? Daí a gente entra para limpeza social, que ela pode acontecer de várias formas. A pessoa não ter acesso à educação, a pessoa não ter acesso à justiça, a pessoa não ter acesso à saúde, por exemplo. Então, são dois conceitos bem importantes. Um exemplo clássico disso é o fenômeno do nazismo. Eugenia. Hitler acreditava que existia uma raça superior, arianos. Então, eles são os bem-nascidos. Logo, eles implantam uma limpeza social em relação às pessoas que não fazem parte desse grupo. Próximo ponto, abusos sistemáticos. Eu coloquei esse termo porque eu quero que vocês também peguem essa coisa do sistemático, porque é uma palavra que às vezes a gente utiliza, mas não entende de fato o significado. Pode falar, Ana. Prof, o que é para copiar? O termo eugenia e limpeza social. Tá, eu posso tirar print? Pode, meu bem. Eu também depois vou disponibilizar o slide para vocês. Tá. Tá bom? Voltando, então, sistemático. O que é algo sistemático? É aquilo que faz parte de um sistema. Então, existe toda uma estrutura, existem graus, existem mecanismos, né, ou seja, um sistema que faz com que aquilo ocorra. Nesse caso, nós estamos falando de abusos sistemáticos. O que são esses abusos? A forma que essas pessoas estavam inseridas nessa instituição, sem comer, sem beber, sem ter banho, sem ter um local adequado para poder fazer as suas necessidades básicas. As enfermeiras falam no documentário, né, que elas utilizavam a mesma seringa para aplicar a medicação em todos os pacientes. Inclusive, essas pessoas não tinham nem o direito ao seu próprio corpo, no sentido de que depois que elas morriam, elas eram enterradas todas juntas num grande cemitério, assim, numa mesma cova. Ou então, seus corpos eram vendidos para as faculdades de medicina da época, sem autorização da família. Até porque, na maior parte dos casos, as famílias dessas pessoas ficavam incontatáveis. Elas, de fato, abandonavam esses familiares nesse local, né? Então, essas pessoas, elas ficavam sem direito a nada, nem mesmo depois da morte. Próximo ponto é a desumanização e a banalidade do mal. Banalidade do mal, que é um conceito da Hannah Arendt, então eu vou aprofundar ele um pouquinho mais para frente. Mas qual que é a questão? Essas pessoas estão lá
sendo tratadas de forma desumana por funcionários que estão ali vivendo aquilo e reproduzindo. Elas entram já dentro daquele sistema de abusos sistemáticos, né? Um sistema de abusos, um sistema onde a opressão ela está institucionalizada, ou seja, existe uma burocracia que faz com que aquela opressão aconteça e aquilo vai se tornando normal, porque é o que está sendo. Ou as pessoas que moravam em Barbacena. Inclusive, no documentário também tem um morador, que era criança na época, que fala sobre isso, que era natural ver aquelas pessoas naquele estado. Então, o mal, se a gente não manter o nosso senso crítico, a gente não questionar, é muito fácil com que o mal se instale. Por isso que a gente precisa manter apurado, assim como qualquer outro hábito. Se eu quero ficar forte, eu tenho que ir lá na academia puxar peso. Se eu quero escrever bem, eu preciso praticar a minha escrita. E se eu quero ser um ser humano cidadão, que transforma a minha realidade, que é responsável, é político no sentido de fato da palavra. Político vem do grego politikas, que é botar ordem na casa. É de fato fazer parte da sociedade em que eu estou inserida, eu preciso manter o meu senso crítico apurado, para que eu consiga identificar as opressões e, a partir da identificação dessas opressões, eu posso ser ativo na transformação dessa sociedade que eu faço parte. E aí a gente tem que pensar a BNCC, que é o que vai guiar os conteúdos que vão ser cobrados de vocês do Enem, ela preza por um estudante que tenha uma consciência cidadã, por um estudante que seja autônomo, por um estudante que tenha senso crítico. Então, precisamos, é por isso também que é muito interessante a gente se manter próximo dessas mídias, né? Esses filmes, esses documentários, eles despertam esse senso na gente. Inclusive, as revoltas. A revolta ela é necessária também para apurar o nosso senso crítico. A venda dos corpos e das ossadas, eu já falei para vocês, que era uma prática que acontecia muito forte, também, principalmente ali dos anos 70 aos anos 80. E, por fim, trabalho escravo. Gente, essa é uma das partes que mais me revoltou assistindo o documentário. As pessoas estavam lá em condições péssimas, péssimas, péssimas em todos os aspectos. E aí, os políticos da cidade da época, ou até mesmo alguns funcionários do próprio hospital psiquiátrico, selecionava alguns pacientes, né, aqueles que eram mais funcionais, né, tinham um comportamento mais funcional, e levavam essas pessoas para trabalhar, geralmente trabalhos de pedreiro. E a remuneração dessas pessoas era um maço de cigarro e o privilégio de sair de dentro do hospital psiquiátrico. Então, é um trabalho escravo. Essas pessoas, elas desempenhavam um trabalho não remunerado, a saída delas dali de dentro daquele ambiente era considerado já um privilégio, então aquele trabalho não era visto como um trabalho escravo por aquelas pessoas, e assim se mantinha essa opressão. A gente vai falar um pouquinho mais para frente do Foucault, e eu vou falar para vocês sobre os corpos dóceis, sobre a produtividade que vem da opressão. Então, eu vou aprofundar um pouquinho mais com isso com vocês mais para frente. E, por fim, a voz dos sobreviventes. É importantíssimo um documentário como esse, porque essas pessoas, elas ficaram invisíveis por muito tempo. Elas foram caladas, silenciadas, massacradas por muito tempo. Então, é muito importante, inclusive, parte da reparação histórica, que essas pessoas sejam ouvidas. Porque é de um lugar que não há teórico, não há filósofo, não há jornalista, não há ninguém que possa falar de forma tão profunda e verdadeira como quem passou por todos esses abusos. Então, nós temos ali uma série de sobreviventes que falam sobre as suas experiências. Não vou aprofundar aqui em nenhuma por enquanto, mas reforço para quem não tem assistido o documentário ainda, ele está disponível na Netflix, que assista,
porque a sensibilização que nos causa ouvir os sobreviventes, ela é muito importante para a experiência. Vou passar para o próximo slide, então. Conceitos base. E aí, quero falar com vocês, antes de entrar de fato nos conceitos, sobre essa fotografia. Porque uma das coisas que acontece durante o documentário é que os fotógrafos aparecem, né? Eles fazem parte do documentário, e o fotógrafo que fez essa foto desse menininho disse que tinha sido logo após dele pedir para ser adotado. Moço, o senhor não quer ser meu pai? Por quê? A situação lá do Colônia já era bem precária e complexa. O que aconteceu? Ali próximo tinha um hospital destinado a crianças com deficiências mentais e físicas. Esse hospital foi fechado e todas as crianças que estavam lá foram mandadas para o Colônia. Então, um lugar que já estava péssimo ficou muito pior, porque a quantidade de pessoas aumentou, não aumentou o número de funcionários, e crianças demandam mais cuidado, e elas seguiram abandonadas. Então, é bem triste pensar nessas crianças. Eles são chamados de meninos de Oliveira, por conta do outro local que eles estavam antes. Mas, então, vamos falar de alguns conceitos chaves. Primeiro, sujeito e objeto. Muito importante. A gente costuma ver essa questão em português, né? Quando vai ver questão de gramática, o que é o sujeito, o que é o objeto. Mas eu vou trazer mais aqui para ciências humanas. Sujeito é aquele que faz ações, que toma ações, que decide por si, que pensa de forma crítica, que é autônomo. Objeto, ele é manipulável. Eu faço o que eu quero com essa caneca, é um objeto. Eu posso utilizar ela para a função que ela tem, que é beber, mas se eu quiser eu posso jogar ela na parede, quebrar em... Desculpa o barulho, gente. Posso jogar na parede, quebrar em milhões de pedacinhos. Eu posso cuidar dela ou não, mas ela é um objeto inanimado, não sente dor, não é independente, não é autônomo, depende de mim para qualquer movimento. Então, qual que é a grande questão? Por que eu estou trazendo sujeito e objeto para vocês? Porque vocês podem pensar, pô, prof, mas isso aí é básico, né? Eu sei que eu sou um sujeito, eu sei que a caneca é um objeto. Mas a questão é, justamente, quando a gente pensa de forma crítica, a gente conseguir perceber na sociedade que, em muitos momentos, seres humanos não são tratados como sujeitos. Seres humanos são tratados como objetos. E muitas vezes isso acontece nas grandes instituições que fazem parte da nossa sociedade. Por exemplo, num hospital psiquiátrico como o de Colônia. Aquelas pessoas não eram tratadas como sujeito. Elas não tinham autonomia. Não lhe era dada escolha, não lhe era dada respeito, não lhe eram dadas dignidade. Então, elas eram tratadas como objetos. A gente vai falar sobre o Foucault, né? E o Foucault, ele fala de 3 grandes instituições, né? O hospital psiquiátrico, a prisão e a escola. Porque são 3 instituições que trazem a disciplina como base, né? Elas moldam sujeitos. Mas, muitas vezes, elas moldam como objetos, né? Então, dentro ali da educação, a gente pode pensar numa educação bancária, o conceito de educação bancária. É você pensar o aluno só como um recipiente que você deposita conteúdos. Isso é considerar o aluno como um objeto e não como um sujeito. Agora, como a gente faz por exemplo, uma aula assim, num pré-ENEM, onde eu quero muito, inclusive, daqui a pouco, que vocês me questionem, que vocês até discordem de alguma coisa, que a gente troque ideia, que a gente construa junto conhecimento. Isso é sujeito, olhar para vocês como sujeitos, como seres capazes de pensarem por si, de questionar, entendem?
é tratar com dignidade, com respeito. Então, é muito importante porque, geralmente, a gente vai perceber na sociedade muitas relações ou instituições que tratam pessoas como objetos. Inclusive, é muito comum, assim, eu percebo, até nas redes sociais, quando se fala sobre o machismo, né? Falando assim, trata a mulher como um objeto, ou está objetificando a mulher. É sobre isso, é quando você vê aquele outro ser humano e não percebe toda a complexidade daquela personalidade. Aí você fala, não, ou eu desejo, eu quero, eu pego, é meu, ninguém toma. Eu estou falando como se fosse um objeto e não como um sujeito. Subjetividade. Subjetividade é outro termo aí muito legal para vocês usarem em redações. E o que é ser subjetivo? O que é um conhecimento subjetivo? Subjetivo, gente, é aquilo que não dá para medir, não dá para pegar e nunca vai ser o mesmo. E o que eu posso dar de exemplo de subjetividade? A gente. Nós, seres humanos, somos seres subjetivos. Por quê? Porque nós somos construídos por diversas coisas diferentes, por diversos acontecimentos, por diversos detalhes, traumas, felicidades, que vão compor cada ser humano como um único. Você pode pegar irmãos gêmeos, tem ali a composição do seu DNA muito próximo, que foram criados na mesma casa, com a mesma criação, mas que são pessoas diferentes, que gostam de coisas diferentes, que querem fazer coisas diferentes. Por quê? Mesmo quando a gente tenta ao máximo fazer com que as experiências sejam iguais, elas jamais serão, porque nós somos seres subjetivos. Então, quando, novamente, a gente olha para a sociedade, para as instituições que compõem a sociedade, a gente tem que pensar nisso, que muitas vezes essa subjetividade ela é ignorada. Quando a gente olha para o Hospital Colônia, a gente vê isso escancaradamente, né? Que essas pessoas, justamente por não serem vistas como sujeitos, mas sim como objetos, elas não tinham subjetividade. A minha caneca, ela não tem subjetividade. Ela não... Por mais que eu possa ter uma pinturinha aqui diferente das outras canecas, mas o que faz essa caneca uma caneca? É a função dela, é unicamente a função dela. É o objetivo que ela desempenha, e não todas as experiências pelas quais ela passou. Alienação. Alienação é um conceito muito importante também. A gente vai ter algumas variedades dentro desse conceito, mas basicamente é quando algo lhe é tirado. Então, se a gente tem uma alienação patrimonial, é quando alguém tira algo que é seu, alguém veio aqui e roubou minha caneca. Se eu tenho uma alienação parental, é quando um dos pais, geralmente, né, um dos pais, né, pode ser outra pessoa, tira a criança ali do convívio do pai ou da mãe, né, ou cria situações para gerar atrito, alienação parental. Quando a gente fala, por exemplo, em Marx, que é um grande autor que a gente provavelmente futuramente deva ver em algum momento, a alienação ela é referente à produção do trabalho, que é quando eu produzo algo com a minha força de trabalho, mas pelas relações de desigualdade social, eu não posso consumir aquilo que eu mesma produzo. Então, alienação do trabalho. Também temos a alienação crítica, que geralmente é o que a gente ouve. A pessoa ela não pensa na sua própria realidade, é um alienado político, não participa das questões. Mas a gente também tem o alienado mental. Quem utilizava muito esse termo era o Pinel, que foi um dos primeiros psiquiatras, estudiosos dessa área, e ele criou um tipo de hospital psiquiátrico que, assim, para a época já era um pouquinho mais humanizado, mas ainda é bem problemático se a gente olha com o olhar de hoje, né? Que basicamente pegava o doente mental, colocava lá sem fazer nada, assim, para ele ficar alienado,
das vivências. Então, inclusive, temos aí uma grande obra de um autor fantástico brasileiro, O Alienista, do Machado de Assis, que não sei se vocês já leram, mas é uma obra importante para ler também para o Enem. O Alienista é um médico psiquiatra que vai para uma cidade pequena e ele monta um hospital psiquiátrico. E aí, todos os comportamentos desviantes que as pessoas têm, como por exemplo, né, a gente viu aí o exemplo da moça que tinha tristeza, ou então a pessoa que tem alguma relação fora do casamento, ou qualquer comportamento que não se encaixe, ele ia colocando no hospital psiquiátrico. Só que chegou um ponto que qualquer coisa era um comportamento desviante, que todo mundo da cidade estava dentro do hospital psiquiátrico. Então, por fim, o alienista se deu conta de que, na verdade, ele é que tinha o comportamento desviante, porque se todos os outros não eram igual a ele e tinham um comportamento desviante, ele que era o diferente. Então, como sempre, Machado de Assis, perfeito, já trazendo essa crítica aí às questões institucionais de saúde mental. Próximo ponto, próximo termo, darwinismo social, também é algo bem interessante, um conceito bom de vocês terem em mente, saberem do que se trata, porque sabemos, darwinismo, teoria da evolução. O que acontece? No darwinismo social, se defende a ideia de que você vai ter determinadas sociedades ou determinadas raças que são mais evoluídas do que outras, que se adaptaram melhor do que outras e que logo elas precisam prevalecer sobre aquelas que não evoluíram. Novamente, o mesmo conceito de eugenia e que a gente pode ter aí pode ver aí no nazismo, né? Mas também podemos identificar aqui com o Holocausto brasileiro, porque é considerar que todos esses seres humanos que passavam ou não por transtornos mentais, elas estavam fadadas aí a uma situação indigna e que levaria à morte, né? Próximo tópico, políticas públicas. Políticas públicas, esse também, gente, olha só, vou falar uma coisa. Geralmente, quando você pede uma redação no molde do Enem para os alunos e chega na proposta de intervenção, eu sei, gente, dói fazer uma proposta de intervenção. As campanhas de conscientização. Exatamente. Maria Clara, que já foi minha aluna, sabe exatamente do que eu vou falar. A problemática da conscientização. E geralmente o aluno sempre vai, vamos conscientizar a população, vamos fazer palestras de conscientização. Não tem problema a conscientização. A questão é que, gente, um corretor, ele vai ler milhões de redações naquele dia que ele vai corrigir. Então você precisa ser diferente. De todo mundo que vai fazer o Enem, quantas pessoas você acha que vai colocar isso como uma proposta de intervenção, conscientização? A maioria das pessoas. Então, no Enem, quando a gente faz uma proposta de intervenção, é essencial que a gente amplie os nossos argumentos para um contexto social. Nós estamos fazendo uma prova que ela, como eu falei para vocês, é baseada na BNCC. Isso é muito importante. A nossa educação, ela visa formar cidadãos. Então, nós precisamos ter uma consciência social. E aí entra as políticas públicas. Políticas públicas são ações que visam solucionar problemas sociais, que visam garantir à sua população os seus direitos previstos na nossa Constituição. Então, um exemplo aqui, próximo de vocês, de uma política pública excelente, inclusive, o nosso pré-ENEM. Por que o pré-ENEM é uma política pública? Porque é um movimento do Estado do Mato Grosso de buscar engajar, motivar e preparar os seus alunos da rede pública para o ingresso nas universidades estaduais federais. Então, é uma política pública que visa que
a gente ocupe esses lugares. E assim a gente amplia as nossas possibilidades de futuro. Então, quando a gente vê aí, independente da temática da redação que caia para você, sempre tem em mente política pública, política pública. Por quê? Quando você vê aquela problemática, você tenta pensar já em um contexto mais amplo. Como que eu posso criar uma política pública, eu posso pensar em como o Estado pode agir para solucionar essa questão. Então, é um conceito que é sempre bom a gente ter em mente. Próximo tópico, eugenia, já falei com vocês no slide anterior. A banalidade do mal, também vou deixar para falar um pouquinho mais quando falar de Hannah Arendt. Panóptico. Panóptico é um conceito criado por Jeremy Bentham, que é um filósofo inglês, que ele estava tentando desenvolver a ideia de uma prisão perfeita. Como que seria essa prisão? As celas, a estrutura seria circular, então as celas, todas as portas ficariam, né, direcionadas para o centro do círculo, e no centro do círculo haveria uma torre de vigilância. A grande questão é que os presos nunca saberiam se tem um guarda ou não na torre de vigilância. Eles nunca iriam conseguir descobrir se eles estavam naquele momento sendo ou não vigiados. E essa tensão de não saber se está sendo ou não vigiados cria um próprio controle, né? Cria um controle que já vem do próprio preso, que inibe as ações. Então, o olhar, vocês podem perceber que o olhar ele é muito controlador, ele controla as nossas ações. Tanto que uma medida de segurança básica, câmera de segurança. A famosa plaquinha, sorria, você está sendo filmado. Porque isso inibe comportamento. Então, por que eu trouxe o conceito do panóptico? Porque a gente vai falar de Michel Foucault, e o Foucault vai pensar esse conceito do panóptico, que lá no Bacon era uma prisão, socialmente. Em como que na modernidade, né, depois ali que a gente já passou pelas grandes navegações, a gente já passou pelas colonizações, já passamos por René Descartes, que é um filósofo importante ali que vai marcar várias concepções. Na modernidade, a gente tem, na contemporaneidade, a gente tem uma sociedade muito panóptica. Temos as câmeras e, gente, Foucault morreu em 84. Ele não viu a internet, infelizmente, ele morreu muito jovem, porque eu queria muito ler um livro do Foucault sobre redes sociais. Porque é o ápice, a gente está vivendo o ápice do panóptico. A gente, de bom grado, inclusive, a gente se viciou em ser vigiado o tempo todo. Então, é um conceito bem interessante. Só um pequeno easter egg que eu acho interessante. Temos George Orwell, filósofo inglês, que escreveu um livro chamado 1984, que coincidentemente é o ano que o Foucault morreu, então, né? Mas enfim, coincidências. O 1984 é um livro onde o Orwell ele prevê uma sociedade pós-guerra, onde existe esse controle através de um sistema panóptico, porque existem câmeras em todos os lugares, as pessoas são observadas o tempo todo, e elas devem obediência ao líder. Quem é o líder? O grande irmão, que traduzido por inglês é o quê? Big Brother. Então, sim, o Big Brother, o programa, ele é inspirado numa obra filosófica do George Orwell. Inclusive, por que é o paredão quando a pessoa vai ser eliminada? Porque é um paredão de fuzilamento. É um lugar onde as pessoas são mortas. Pesado, né? Pois é. Então, os produtores do programa, eles pegaram esses conceitos do livro do Orwell, né? E se vocês... O programa brasileiro ainda é bem light, mas em outros lugares do mundo, eles pegam bem pesado em outros aspectos, que é para deixar a pessoa bem no limite mesmo do social, que é uma alimentação ruim, sem lugares para dormir, enfim. Mas agora, voltando
para... pode falar, Maria. Não, só uma dúvida. Você falou que tipo, as pessoas elas estão viciadas no panóptico. Tipo, elas têm essa necessidade de serem observadas. Por que isso acontece? A gente saiu de um estágio onde ser observada era uma forma de controle para um estado em que a gente tem que ser observado. É uma consequência de um condicionamento social que a gente vai vivendo. Porque os nossos comportamentos, eles vão sendo moldados, né? Constantemente. E o que acontece? Hoje, por exemplo, vamos pensar hoje, agora. Fala assim, não, eu não quero mais usar Instagram, não quero mais usar internet. Eu consigo viver funcionalmente na sociedade? Não consigo. Eu poderia até conseguir sobreviver, mas eu teria que abrir mão, por exemplo, da minha profissão. Eu até vi hoje uma matéria que tinha um comentário assim: hoje você não se forma para ser professor, para ser médico, para ser psicólogo, você tem que se formar para ser psicólogo e Instagram. Você tem que ser professor e Instagram. Você precisa, a própria forma de pensar, ela se torna rápida, ela se torna fugaz. E eu acho que a grande questão, Maria, está no nosso impulso de rebanho, sabe? O impulso de fazer parte de algo. E, consequentemente, né, foi feita toda uma estratégia para que a gente fosse chegando nesse estágio, né? Você precisa, para ter amigos, você precisa se conectar online. Para saber o que você deve vestir, o que você deve pensar, o que você deve ouvir, você tem que estar conectado. Daqui a pouco eu vou aprofundar um pouco mais nisso, porque a gente vai falar do Foucault e eu vou fundamentar melhor para você. Mas, continuando, normalidade e anormalidade, aí a gente entra na sua primeira pergunta, lembra que você fez? Sobre por que essas pessoas que não eram diagnosticadas eram colocadas no hospital psiquiátrico. O que é ser normal? A gente fala com tanta naturalidade, né? Eu sou normal. Eu não sou normal. Mas o que é ser normal? Ser normal é seguir a norma. A norma que é instituída socialmente. Lembrando que essa norma não é lei. Estamos falando de coisas diferentes. Tá? Uma norma pode vir a se tornar uma lei, mas não necessariamente. As normas, elas podem ser sociais, elas podem ser comportamentos que são esperados. Então, a gente está falando ali do hospital psiquiátrico que nasceu em 1903. Vamos pensar na moral instituída na época, nas normas instituídas na época. Você ser uma mulher que engravidou fora do casamento, você é uma anormal. Você não está seguindo a norma. Você ser um homossexual, você é um anormal, porque você não está seguindo a norma que é instituída por aquela sociedade naquele determinado tempo. Você é um filho que... meus pais eram médicos, mas eu não quis ser médico, eu quis fazer filosofia. Anormal. Colocar no hospital psiquiátrico. Coisas assim. Pode falar, Maria. Desculpa te atrapalhar de novo, só uma dúvida. De onde sai esse instinto do ser humano de querer deixar tudo padronizado? Tipo, não conseguir aceitar o diferente? Isso tem um motivo, de uma explicação biológica ou psicológica do ser humano? De querer excluir a normalidade? Então, Maria, é bem complexo, porque assim, nós temos um impulso que é biológico de preservação da vida. Esse é o impulso básico, não só de nós, mas de qualquer ser vivo, inclusive de seres vivos que não são conscientes, como as plantas e os animais. Qual que é o rolê? Eu não sei te responder sobre essa origem do preconceito, do querer segregar o diferente. E eu vou te falar que eu tive essa quebra de paradigma recentemente, uma aula de filosofia, do ensino de filosofia, no mestrado, em que a gente estava estudando filosofia indígena, e que, assim, quando a gente tem aqui no Brasil um encontro entre os europeus e
os povos indígenas foram acolhedores. Então, esse é um ponto muito crucial do porquê que a história se desenrolou como ela se desenrolou. Porque a visão europeia, eurocêntrica, isso a gente pode pensar no geral, porque é inclusive o que moldou a nossa cultura, ela tem essa pegada de projetar aquilo que é considerado correto como os padrões, os moldes europeus. Então, acho que isso sim marca muito a nossa vivência humana, porque necessariamente a nossa vivência humana ela é muito pautada no eurocentrismo por conta de toda a nossa história. Mas a gente consegue sim encontrar experiências humanas onde o lidar com o diferente não acontecia dessa forma diferente, dessa forma violenta, opressora. Ela acontecia de forma mais acolhedora. Então, acho que não é uma questão necessariamente humana, mas eu acho que é uma questão cultural. E como a nossa experiência humana até hoje, ela é muito pautada na experiência europeia, a gente carrega esses traços. Tanto que esse modelo de hospital psiquiátrico que a gente está vendo é um modelo que vem de lá. Mas também a luta antimanicomial, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o que nos tirou disso, também vem de lá. Os autores que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje, Foucault e Hannah Arendt, 2 europeus. Então, a nossa experiência ela é muito pautada realmente nisso. Então, acho que segue por aí. Show, show? Então, normalidade e anormalidade é isso. Então, a gente vai ter aí um período que tudo que é considerado fora da norma, tudo aquilo que não corresponde ao que a sociedade quer para fazer a manutenção dos privilégios da ordem social, é excluído, né? Antes disso, a gente voltar na história, inclusive... eu vou falar mais sobre isso. Eu vou passar o slide, que daí eu já vou para os nossos autores. Michel Foucault e Hannah Arendt. Eu fiz questão de escolher uma foto do Foucault com gatinho, porque gatos, né? Para quem não sabe, eu sou a louca dos gatos, tenho 7 gatos, amo. Então eu escolhi a foto dele com gatinho, que ele era gateiro como eu. O Foucault, gente, ele é muito importante porque, como eu falei para vocês, ele preveu muita coisa, como a gente está agora numa sociedade extremamente panóptica, e o trabalho dele é principalmente voltado na questão do poder, pensar o poder, né? E por que ele é tão inovador? A gente fala, mas Maquiavel falava de poder. Sim, falava de poder. Só que sempre os autores anteriores ao Foucault pensavam o poder muito direcionado à figura do Estado, né? A figura de um soberano. Já o Foucault, ele vai pensar nos micropoderes, ou seja, nas pequenas relações, nas teias que envolvem as relações. Eu, como professora, vocês como alunos ou amigos entre si, familiares, e também as instituições que compõem a sociedade. Eu separei aqui para mostrar para vocês as principais obras do Foucault. O Vigiar e Punir, que é aqui, né, o Nascimento da Prisão. Ele é bem focado nas questões penais. É um livro que quem aí está pensando em fazer direito, com certeza vai ser cobrado aí de ler esse livro, porque ele vai, desde o princípio, Foucault, ele também era historiador, além de filósofo. Então, ele sempre ele tem o método da arqueologia e da genealogia. Ele vai na origem do conceito, na origem desse fenômeno social. Você vai pensar, como que eram os castigos antigamente? Como que eles foram evoluindo? E ele vai percebendo algumas características. Ele também vai falar um pouquinho aqui já da escola e do hospital psiquiátrico, mas o foco é a prisão. Temos também a microfísica do poder, que é onde ele vai falar sobre essas relações de poder que se dão em modo teia, né, entre a gente. E o grande livro para hoje, para a gente, que é a História da Loucura. É um livro que foi, quem aí pretende fazer medicina com especialidade em psiquiatria,
ou que quer fazer psicologia, vai ler esse livro, com certeza. É a tese de doutorado do Foucault, inclusive, e ele vai, desde o princípio, pensar esse fenômeno da loucura, né, do que é considerado normal e tudo mais. E é muito interessante, porque a forma como o louco é tratado vai se transformando. Primeiro, a gente pode pensar aquela figura dos leprosos, né, as pessoas que tinham problemas de hanseníase, né? Elas eram excluídas, aí ficava uma cidade toda vazia e essas pessoas eram depositadas lá. Acontecia, inclusive, um fenômeno de colocarem essas pessoas num navio e deixarem a deriva no mar. Também acontecia. Esse tipo de exclusão. Depois, começou-se a ter as doenças venéreas, também eram consideradas, também era colocado dessa forma. O louco de transtorno mental, né, ele era muitas vezes colocado como uma figura do bobo da corte, ou a figura do oráculo, figura meio religiosa, meio mística. Só que chega um ponto em que começa a se ter essa limpeza social, começa a se incomodar e começa a se ter muitos agentes que compõem uma massa indesejada. Então, aquele filho que eu não quero, aquela mulher que fala demais, ou então alguém que é considerado amoral por alguma razão, essas pessoas vão ser depositadas, elas precisam ser depositadas em algum lugar, porque elas não podem ficar em contato com o restante da sociedade. Então, aí surge a figura do hospital psiquiátrico. E, como eu falei para vocês, é muito importante a figura do Descartes, porque ele é um filósofo moderno, é assim, um dos mais importantes da história da filosofia, e ele a maior frase dele é o cogito cartesiano, cogito ergo sum, em latim, que na tradução é penso, logo existo. Quando o Descartes chega a essa conclusão, que envolve toda uma metodologia complexa, que não vou aprofundar agora para vocês, mas quando ele chega a essa conclusão, eu penso, eu existo enquanto ser racional, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que pessoas que não pensam de forma racional não existem. E aí, não é literalmente, gente, mas olhem para como essas pessoas do Hospital Colônia eram tratadas. Elas eram tratadas como se elas não existissem. Por não ter um discurso racional, elas não tinham comida, elas não tinham acesso à saúde, elas não tinham o básico para viver dignamente. Então, Descartes ele marca muito aí essa passagem. Então, Foucault ele vai perceber todas essas relações de poder e vai perceber que essas instituições que formam a sociedade, visando disciplinar, né, então, escola, hospital psiquiátrico e prisão. Na escola, é onde você vai ser ensinado a seguir as normas sociais. Você vai se adequar e também você vai, que a gente está num contexto capitalista, então você precisa se tornar um ser produtivo. Você precisa produzir. Se você não se normaliza, se você não cumpre com esses objetivos, você vai ser destinado para uma das outras duas instituições, que é o hospital psiquiátrico ou a prisão. Então, ele percebe esse movimento social. Maria Clara, eu estava te devendo uma resposta que eu falei que eu ia responder no Foucault, só que eu esqueci agora o que era exatamente. Acho que era da tecnologia, né? A origem do preconceito? Não, essa eu respondi, a do... Eu não fiz... Ah, tá, da tecnologia. O porquê que as pessoas querem ser observadas. Observadas, exatamente. Eu acho que foi feito esse processo assim, das redes sociais, ele foi estruturado, houve toda uma engenharia para que isso acontecesse e ficasse como está hoje. Porque o objetivo, ele é um pouco mais profundo. O objetivo é sempre produção, porque nós estamos num contexto capitalista. Então, o capital, ele é sempre o motor de tudo.
Vocês já pararam para se perguntar, pô, eu uso muito Instagram, amo Instagram, ou Facebook, ou Twitter, mas é de graça, né? Só que aí, ao mesmo tempo, você vai ver o dono do Twitter, o Elon Musk, riquíssimo, bilionaríssimo. Mark Zuckerberg, que é o dono do Instagram e do Facebook, também muito rico. Como que esses caras ganham dinheiro se o aplicativo é gratuito? Por que eles ganham dinheiro? Sabe quando você baixa o aplicativo e você tem que aceitar os termos e condições que, em tese, você leu, mas ninguém nunca lê? Quais são esses termos, né? Aqui? Oi? Você está aceitando ser vendido. Exatamente, você está se vendendo, literalmente, porque esses termos e condições que você aceita é a venda dos seus dados. Todos os dados ali referentes ao que você curte, ao que você acessa, quem você segue, inclusive o que você fala, porque a gente aceita a captação por microfone. Então, o tempo todo, os nossos dados estão sendo captados. E isso é vendido para empresas de publicidade. Porque aí você já deve ter percebido, pô, querendo muito comprar um tênis, eu falei sobre esse tênis com a minha mãe, eu pesquisei, ou eu curti lá uma blogueira que fala de tênis. Começa a aparecer nos meus stories o quê? Propaganda de tênis. O anúncio do YouTube, propaganda de tênis. Então, na verdade, a engenharia social das redes sociais, ela foi feita visando isso, visando a compra. Só que, para isso, precisa ter um apelo, para que as pessoas entrem nesse mundo. E qual que é o apelo? O social. É o nosso fraco, gente. Pensem assim, nós, quando a gente for, vai pensar a comparação do ser humano com os outros animais, pô, cara, o tigre, sinistro, né? Grandão, forte, veloz, aquelas garras, aquelas presas, a baleia, a águia, são, tipo, animais que têm muitas características incríveis. E nós, seres humanos, a gente não tem pelagem para se proteger do frio, a gente não tem presas, a gente não tem garras, a gente não corre assim de forma impressionante, a gente não é forte de uma forma impressionante comparado aos outros animais. Então, qual que é o grande rolê do ser humano? Capacidade racional que desenvolve a linguagem para quê? Única e exclusivamente para conseguir viver em sociedade. Para conseguir se unir com outros seres humanos e se proteger. Então, o nosso impulso gregário, que é esse impulso de viver em sociedade, é para autoproteção, é para aquele impulso que eu falei inicialmente para vocês da preservação da vida. Então, eu acho que com as transformações que a gente vai vivendo socialmente, né? Porque daí a gente tem ar-condicionado, por exemplo, para mudar a temperatura do ambiente. A gente vai no mercado para comprar comida, a gente não precisa caçar. Então, a gente já não tem que se preocupar com vários fatores. O nosso impulso social, ele fica mais forte, é aquilo que a gente tem para se preocupar. E aí, com as transformações constantes, se colocam tecnologias, que primeiro é colocado como um luxo, depois é se transformando numa necessidade. Enfim, é todo um mecanismo que vai acontecendo. Obsolescência programada, que é as coisas serem feitas para quebrarem, serem feitas para estragarem, né, para serem substituíveis. A gente consegue falar que o consumidor, você tinha falado mais cedo lá da subjetividade e da objetividade. Dá para falar que o consumidor ele é tratado, ele é um objeto em meio ao social. Eu não sei de quem que é a frase, mas que fala assim: ser é ser percebido. Eu volta e meia uso em redação. Então, se tudo que a gente, se o que as pessoas percebem da gente é o que a gente mostra e o que a gente mostra é vendido, a gente é comprável. Nós somos objetos perante a sociedade. Isso tem uma consequência, não tem? Qual que seria? Qual que é a consequência das pessoas virarem objeto?
a consequência ela é existencial. Por isso que, ao mesmo tempo, existencial, porque tanto que, ao mesmo tempo, nesse contexto de sociedade, a gente vai estar com epidemia de depressão e ansiedade, por conta das questões existenciais. Aí a gente entraria em outro campo da filosofia, que é o existencialismo, mas a única certeza que a gente tem da vida é a morte, é que essa existência ela é finita. E por mais que a gente viva, a gente possa se apegar em bengalas existenciais, né, tipo sentidos de vida pronto. Eu vou ser feliz quando eu tiver aquele tênis. Ou eu vou ser feliz quando eu tiver um namorado de tal jeito, ou quando eu entrar na faculdade, ou eu sou feliz se eu sigo uma determinada filosofia ou uma determinada religião, eu pego sentidos prontos. Porém, a existência não é autêntica nesses contextos. Não vem da minha construção, de fato, não me potencializa. Em algum momento, isso vai aparecer, isso vai me causar um sofrimento psíquico, geralmente. Eu não vou aprofundar nisso agora, porque daí a gente teria que entrar em existencialismo, entrar em psicologia. Inclusive, estou programando também uma visita psicológica aqui para gente. Inclusive, que está presente hoje, que é o Leonardo Blemer. Logo, logo vou divulgar para vocês a data certinho. E aí a gente pode entrar nessas questões, inclusive, né, de forma mais profunda. Mas eu acho que o custo ele é existencial, porque não se dá para viver uma existência autêntica quando ela é comprada. Mas assim, eu vou inclusive anotar, eu vou pensar aqui algum filme que a gente possa ter um debate existencial sobre isso. Acabei de lembrar de um. Não sei se vocês já assistiram Ela. É um filme bem interessante para a gente Nossa, pensar. aquele filme é muito doido. É muito esquisito. Mas é muito legal. Você pode fazer uma análise daquele filme, né, prof? Então, vou colocar ele na lista de próximos filmes. Vamos ver se ele vai ganhar uma das enquetes. Aí a gente faz. Mas então, gente, o próximo, vou falar um pouquinho da Hannah Arendt. Ela é uma filósofa muito importante, principalmente na filosofia política. Ela era judia, ela era alemã, né, judia. Então, ela vivenciou ali o fenômeno do nazismo, e bem pesado. E ela participou do julgamento de Nuremberg, que era o julgamento dos nazistas que ainda estavam vivos. E ela fez uma análise muito interessante que chegou ao principal conceito dela, que é o que a gente vai falar agora, que é a banalidade do mal. O que é a banalidade do mal? É quando a gente vive, o mal, né, e seja isso opressões, dor, sofrimento, ele está tão presente e ele está burocratizado, ou seja, ele está ali dentro das instituições que compõem o Estado, né, que em tese nos garantiriam os nossos direitos, que ela acontece e a gente deixa acontecer. Ela se torna banal, começa a se tornar invisível para a gente. Então, aquelas pessoas que trabalhavam lá no Colônia, a gente olhar agora e falar assim, meu Deus, que monstros, que psicopatas, estavam lá torturando pessoas. Não, elas não eram monstros, eram pessoas que, estando expostas àquele cotidiano de opressão e não desenvolvendo o senso crítico, não se habituando a uma empatia, levava à perpetuação desse mal. Então, é muito importante a gente ter isso na vida, ter essa consciência de que precisamos manter o nosso senso crítico para não cair numa banalidade do mal, mas também é interessante para vocês argumentarem numa redação, não só para uma temática de saúde mental, mas qualquer opressão social, qualquer problemática, a gente pode trazer a Hannah Arendt como uma fundamentação de que precisamos... Os problemas com as minorias, né, geralmente. Oi? Os problemas com as minorias. Exatamente. Você nega o próximo aos seus direitos para poder cometer a ele qualquer tipo de violência. Exatamente. Então,
Você não precisa pertencer àquele grupo que está sendo oprimido para se mostrar uma voz ativa contra aquela opressão. Então, isso é muito importante. Passar para o próximo slide, então. A luta antimanicomial. Gente, então, a luta antimanicomial também surgiu na Europa e os principais marcos para a gente brasileiro primeiro, as conferências de saúde mental, que aconteceram em 87, a partir de 87, mas eu já quero também ressaltar uma coisa para vocês, que o período ali da ditadura militar, né, foi um período muito fechado, então não se era possível essa luta. Quando começa o processo de redemocratização do Brasil, é onde essa luta se torna mais forte, e aí a gente vai ter a reforma psiquiátrica já bem lá na frente, se vocês olharem, né, conferências de saúde mental aconteciam a partir de 87. O que eram essas conferências? Eram pessoas com transtornos mentais, os seus familiares e profissionais da saúde que viam essa problemática dos tratamentos das pessoas, principalmente aí dentro desses ambientes dos hospitais psiquiátricos, e lutavam por uma reforma, que culminou nessa reforma lá em 2001, com a promulgação da Lei 10.216, que também é conhecida como Lei Paulo Delgado, onde se busca alguns objetivos. Primeiro, principalmente os serviços substitutivos, que vai ser centralizado ali principalmente na figura do CAPS, né? Mas também em residências terapêuticas e serviços de urgências psiquiátricas. Eu vou falar mais sobre isso para vocês aqui. Essa foto que eu coloquei nesse slide, ela é bem forte. Essa criança, ela está viva, tá, gente? E no documentário, no final do documentário, ele aparece, ele ainda está vivo. Mas olha o estado que essas pessoas ficavam, né? Então, quais são os princípios da luta antimanicomial? Primeiramente, a desinstitucionalização, ou seja, o que é institucionalizar essas questões? É você criar uma instituição, que é o hospital psiquiátrico, colocar essas pessoas lá dentro. Quando a gente desinstitucionaliza, a gente tira essas pessoas de lá e traz para um conceito de sociabilidade. Ana, eu vi aqui que a sua bateria está acabando. Não tem problema, meu bem. A aula vai ficar gravada, eu vou postar no YouTube depois que você termina de assistir lá, tá? Tranquilo. O enfoque nos direitos humanos, respeitar essas pessoas como humanos que detêm direitos e que devem ser respeitados, e a atenção integral e comunitária. Depois eu passo lá o link para vocês, Ana. O que seria essa atenção integral e comunitária? O CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, onde a pessoa ela vai ter acesso a assistência social, psicólogo e médico. Então, é integral. Ela vai ser olhada como um ser humano integral. Além disso, essa pessoa vai ficar em casa, ela vai até o CAPS receber o tratamento, mas ela permanece ali em convívio social. A gente vai ter também as residências terapêuticas, que são lugares destinados a pessoas que que viveram muito tempo em hospitais psiquiátricos e elas não têm condições de viver completamente sozinha. Porém, nessas residências psiquiátricas, residências terapêuticas, elas têm acesso a um cuidado, mas elas têm uma casa delas, elas fazem as coisas básicas, elas só têm uma atenção ali caso elas precisem. E os serviços de urgência são para tratar algumas crises e, enfim, casos mais complexos, né? Um grande nome aí da luta antimanicomial, que eu quero falar para vocês, que é uma pessoa que eu admiro muito, também tenho um livro dela aqui para mostrar, é a Anísia da Silveira,
que esse livro é o Imagens do Inconsciente. Recomendo para vocês também o filme Nise, o Coração da Loucura. Ela foi uma psiquiatra brasileira que lutou muito contra todos esses abusos dentro do hospital psiquiátrico. Ela trabalhou no hospital psiquiátrico lá do Rio, e através da arte ela conseguiu desenvolver um trabalho incrível e conseguiu que muitos pacientes que tinham graus de esquizofrenia bem graves, que eram violentos, fossem cuidar, tivessem uma melhora ao ponto de ter até alta. Então, é muito bom o trabalho dela. O prof. Schopenhauer não estava tão errado assim. Ele não era só um adolescente depressivo, não. Por quê? Porque ele fala que a arte é a única coisa que vale a pena na vida. Verdade, né? Nesse ponto, realmente, Schopenhauer não era só uma Lana Del Rey da filosofia, né? Continuando aqui, vamos falar um pouco sobre as competências que a gente consegue abranger. Aí, né, são competências que são cobradas do Enem, e eu separei aquelas que, com o que a gente estudou hoje, a gente consegue aí ter um bom desempenho no Enem. Então, dentro das ciências humanas e suas tecnologias, competência 1, compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Então, quando a gente pensa aí em uma instituição psiquiátrica que era um depósito de pessoas que não correspondiam com o esperado dentro da sociedade, a gente está falando sobre esses elementos culturais que compõem identidades. Porque as identidades são esses aspectos que fazem da gente diferente, né? Então, a gente consegue perceber os graus das estruturas sociais e culturais que compõem a nossa realidade. Competência 2. Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. A maior parte dessas pessoas, né, que estava nesse hospital psiquiátrico, eram ou que elas desempenhavam um comportamento que não era interessante, ou elas faziam parte de uma classe socioeconômica que era excluída. Então, a gente consegue perceber esse tipo de dessas relações de poder, mas também a gente consegue perceber a importância da política pública, a possibilidade de transformação, né, dos espaços que compõem a nossa realidade. Competência 4, compreender as manifestações e os processos históricos em diferentes contextos. Então, a gente viu aqui com o Foucault, principalmente, né, como que se iniciava, né, o processo de tratamento com as pessoas com transtornos mentais, como que isso ficou na modernidade, como que isso ficou depois. Linguagens, códigos e suas tecnologias. Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos a seus contextos históricos, sociais e culturais. Então, a prova de linguagens é de interpretação de texto, em sua grande maioria, né? São muitas questões, são 45 questões de linguagem, e a maior parte delas vão ser poucas as que são destinadas à gramática, a maior parte à interpretação. Então, tendo um conhecimento prévio desses tópicos que a gente comentou, te possibilita um repertório cultural de maior compreensão desses textos posteriormente. Ciências da natureza e suas tecnologias, compreender conhecimentos científicos e tecnológicos como bens culturais, os processos de produção e as relações sociais a eles associados. É muito importante, gente, porque a ciência, sem a ética, ou no caso, mais especificamente, a bioética, ela é muito perigosa. E como eu falei para vocês ali do darwinismo social, a gente pode ter, quando a gente pega a ciência da natureza e incorpora um argumento social, é preciso ter muito cuidado. Por isso que é fundamental a bioética. Redação, competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Então, nós tivemos aqui vários conceitos, apresentei para vocês vários conceitos que nós conseguimos aplicar a diversas propostas de redação, mas eu acredito que a questão da saúde mental é um tema, assim, bem possível de cair esse ano,
porque não foi um tema que caiu nos anos anteriores e é um tema que está muito em voga. Não necessariamente na questão psiquiátrica, da luta antimanicomial, mas é um tema que está forte. Então, ter essa bagagem é bem interessante para conseguir fundamentar a redação. Competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, vocês vão chegar lá, viu o tema da redação. Primeira coisa, fazer um brainstorm, colocar ali tudo que você lembrar que vier à cabeça de acordo com aquele tema. Então, a partir do conteúdo que você tem, você vai organizar, vai selecionar o que você vai usar, vai organizar para que tenha uma linha que faça sentido, para que você possa defender o seu ponto de vista. E aqui a gente viu algumas coisas, alguns conceitos, alguns argumentos que eu espero muito que quando vocês estiverem fazendo lá o brainstorming, ele venha à cabeça para vocês. Competência 5, elaborar propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Muito importante, gente, direitos humanos, assim, para a vida, pois somos humanos, mas na redação você pode zerar se você ferir algum direito humano, então muito cuidado com o que você vai escrever. E a proposta de intervenção, como eu falei para vocês, políticas públicas, políticas públicas. E por fim, temos aqui algumas questões que eu trouxe para resolver com vocês, demonstrando aí o que a gente viu. A lei não nasce, esse aqui é Enem 2010. A lei não nasce da natureza, junto das fontes frequentadas pelos primeiros pastores. A lei nasce das batalhas reais, das vitórias, dos massacres, das conquistas que têm sua data e seus heróis de horror. A lei nasce das cidades incendiadas, das terras devastadas. Ela nasce com os famosos inocentes que agonizam no dia que está amanhecendo. É um trecho do Em Defesa da Sociedade, do Foucault. O filósofo Michel Foucault inova ao pensar a política e a lei em relação ao poder e à organização social. Com base na reflexão de Foucault, a finalidade das leis na organização das sociedades modernas é: a. Combater ações violentas na guerra entre as nações. B. Coagir e servir para refrear a agressividade humana. C. Criar limites entre a guerra e a paz praticadas entre os indivíduos de uma mesma nação. D. Estabelecer princípios éticos que regulamentam as ações bélicas entre países inimigos. E. Organizar as relações de poder na sociedade e entre os estados. E aí, o que vocês acham? Geralmente, questão de filosofia é legal que dá para você responder só com palavras-chave, né? Uhum. Só que essa questão não dá para responder só com palavras-chave. Eu acho que é B. Eu acho que é B. B. O coagir, né, te pegou ali. Olha, quando você trouxe um ponto bem interessante, bem minha aluna mesmo, né? Pontos-chave, palavras-chave no autor. No caso do Foucault, a palavra-chave é o poder. Então, a correta é a letra E, organizar as relações de poder na sociedade entre os estados. Sempre que a gente falar de Foucault, a gente vai procurar poder, disciplina, corpos dóceis, panóptico, vigilância. Próxima questão. Essa aqui é especial, gente. Por quê? Primeiro que ela é da Universidade Estadual do Mato Grosso e segundo que é com um trecho do livro do meu professor da faculdade, Danilo Marcondes, maravilhoso. E é bem comum, inclusive, já teve algumas questões do Enem de filosofia que são utilizados trechos do livro do Danilo Marcondes. É um livro que eu recomendo, inclusive, para vocês, quem tiver interesse em Introdução à História da Filosofia, é um livro excelente. Mas vamos lá, então. A centralidade da subjetividade, a ênfase no indivíduo, a valorização do homem serão também problematizadas ao longo do desenvolvimento do pensamento moderno através de várias teorias e descobertas científicas que questionam, de diferentes pontos de vista, o antropocentrismo, a centralidade atribuída ao homem.
Entenda-se, por isso, a definição tradicional de homem encontrada na modernidade, o próprio conceito de natureza humana como dotada de consciência autônoma. É ilustrativa a esse respeito a famosa frase de Michel Foucault na conclusão de As Palavras e as Coisas. O homem é uma invenção recente na história do nosso pensamento, e talvez seu fim esteja próximo. A afirmação de Michel Foucault é citada no final do texto por Marcondes para ilustrar um processo de argumentação a respeito da definição tradicional de homem. Assinale a alternativa que explicita o sentido do enunciado de Foucault. A. A ascensão do antropocentrismo na modernidade. B. A possibilidade da extinção da humanidade. C. A necessidade de preservação da subjetividade humana. D. O questionamento da noção antropocêntrica de homem, centrada na individualidade e na subjetividade. E. A distinção entre as noções biológica e histórica do homem. E aí, querem arriscar essa? Eu sei que ela tá complexa, tá difícil. Mas vamos lá, vou explicar para vocês. Primeiramente, está se falando de uma visão que se tinha na modernidade. Qual que é o período da modernidade? Começa lá no século XVI, com as explorações marítimas europeias, buscando aí lugares para colonizar. E é um momento que é pós Idade Média. Então, a gente tem ali Idade Média, 1000 anos de doideira, de não existe ciência, religião, né, a Igreja Católica tendo domínio de tudo, um atraso absurdo na ciência por conta da própria igreja, né? Então, a gente tinha um contexto de teocentrismo. Modernidade que vem depois, a galera tá muito científica. Então, eles estão querendo, assim, descobrir várias coisas e se coloca no centro, coloca o ser humano no centro, tira ali o teocentrismo, que é o centro em Deus, e coloca o antropocentrismo, que é o centro no homem em si. Só que o que acontece? Na contemporaneidade, que é o período que vem pós-modernidade, a gente percebe que o antropocentrismo ele já não se sustenta. Então, quando o Foucault está falando que o homem vai acabar, ele não está falando literalmente, apesar de que hoje a gente talvez possa pensar que isso possa acontecer mesmo, né? Uma extinção da humanidade literal. Mas o Foucault ali, ele está falando de um sentido simbólico. O que a gente entende como humano, como homem. Então, a correta é a letra D, o questionamento da noção antropocêntrica de homem, centrado na individualidade e na subjetividade. Enem 2022. O leproso é visto dentro de uma prática de rejeição ao exílio cerca, deixa-se que se perca lá dentro como numa massa que não tem muita importância diferenciar. Os pestilentos são considerados num policiamento tático meticuloso, onde as diferenciações individuais são os efeitos limitantes de um poder que se multiplica, se articula e se subdivide. O grande fechamento por um lado, o bom treinamento por outro. A lepra e sua divisão, a peste e seus recortes. Uma marcada, a outra analisada e repartida. O exílio do leproso e a prisão da peste não trazem consigo o mesmo sonho político. É um trecho do Vigiar e Punir. Os modelos autoritários descritos no texto apontam para um sistema de controle que se baseia no A. Formação da sociedade disciplinar. B. Flexibilização do regramento social. C. Banimento da autoridade repressora. D. Condenação da degradação humana. E. Hierarquização da burocracia estatal. E aí? Esse tá mais de boa. Ó, até o Luiz está respondendo aqui, meu gato. Vamos lá. Palavrinhas-chave para Foucault. Disciplina. Sociedade disciplinar. Sim. Vamos para a próxima. Formar uma sociedade disciplinada.
Não é uma sociedade que é oprimida? Então, é uma sociedade disciplinar porque você está pegando as pessoas que você não quer, e você está colocando, está segregando elas, está colocando em outro espaço. Então, quando você faz isso, você também já está passando uma mensagem para as outras pessoas que compõem aquela sociedade do que é esperado delas. Ah, tá. Entendeu? Então, é uma Você sociedade. mantém um padrão de disciplina a ser seguido, saquei. Exatamente. Que Então, é uma geralmente, sociedade disciplinar, não é aqui dentro, é que está fora. na verdade, é que compõe o todo. Ah, tá. São mecanismos dentro dessa sociedade disciplinar. Entendeu? Beleza. Próxima. Agora temos uma sobre Hannah Arendt. As histórias, resultado da ação e do discurso, revelam um agente, mas esse agente não é autor nem produtor. Alguém a iniciou e dela é sujeito, na dupla acepção da palavra, mas ninguém é seu autor. É um trecho da condição humana. A filósofa alemã Hannah Arendt foi uma das refinadas pensadoras contemporâneas refletindo sobre eventos como a ascensão do nazismo, o Holocausto, o papel histórico das massas, entre outras coisas. No texto citado, ela reflete sobre a importância da ação e do discurso como fomentadores do que chama de negócios humanos. Nesse sentido, Arendt defende o seguinte ponto de vista: a condição humana atual não está condicionada por ações anteriores, já que cada um é autor de sua existência. B. A necessidade do ser humano de ser um autor e produtor de ações históricas lhe tira a responsabilidade sobre elas. C. O agente de uma nova ação sempre age sob a influência de teias pré-existentes de ações anteriores. D. O produtor de novos discursos sempre precisa levar em conta os discursos anteriores para criar o seu. E aí, eu vou responder com vocês essa, porque ela é um pouco difícil. Eu quero que vocês pensem naquele contexto dos funcionários do Hospital Colônia. Porque eles estavam ali, tipo, eles entravam, eles só iam seguindo o que já era dado. O que a Hannah está falando ali é quando você vê uma situação de extrema opressão, como essa do hospital psiquiátrico ou do Holocausto e tal, o guarda nazista ou o funcionário do hospital psiquiátrico, ele não foi que criou toda aquela estrutura de opressão. Ele, às vezes, ele não, o guarda nazista lá, ele nem odeia judeus. Ou então o cara lá do hospital psiquiátrico que trabalha lá, ele nem entende por que aquelas coisas estão acontecendo. Mas ele já está imerso, ele entra já imerso naquele contexto e vai seguindo aquela opressão. Então, a letra correta é a letra C. O agente de uma nova ação sempre age sob a influência de teias pré-existentes de ações anteriores. Então, ele vai seguindo esse contexto opressivo. A próxima leia abaixo o comentário que a filósofa Hannah Arendt fez sobre as ações do comandante do Reich, Adolf Karl Eichmann, acusado de crimes contra o povo judeu. Os feitos eram monstruosos, mas o executante era ordinário, comum, e nem demoníaco, nem monstruoso. Assinale a alternativa em que o fator cultural presente nas ações comentadas explica corretamente o fenômeno histórico acima mencionado. A execução de atos criminosos com requintes de crueldade ordenados pelas autoridades foi praticada por pessoas comuns, afetadas principalmente pela falta de alimento e emprego. B. A banalidade na execução de crimes contra a humanidade se deve à burocratização do genocídio, implementada pela cúpula nazista para liberar as pessoas de preocupação com a moral comum e com as leis. C. A participação da juventude hitlerista no processo de construção do nacionalismo reforçou o senso político de oposição aos regimes socialistas autoritários. D. A experiência nazista é um exemplo de fortalecimento da sociedade pelo Estado, criador de símbolos e valores culturais que reforçam os princípios autoritários do governo. E aí? Conseguem identificar? Tem uma palavrinha-chave aí que entrega a resposta.
É a B que fala de banalidade? Exatamente. Se a gente Só me vê... tira uma dúvida. O que seria burocratizar um genocídio? Quando fala burocratização do genocídio? Excelente pergunta. Exatamente o que eu queria explicar para vocês. Burocratizar o genocídio é você institucionalizar ele. Pensa numa Alemanha nazista. Você, se você é um cidadão alemão, faz parte da sua obrigação delatar um judeu, entendeu? Entregar aquela pessoa para o processo do genocídio. E aí, por que isso alivia as pessoas, libera as pessoas da preocupação moral? Ela parte disso do depoimento do Eichmann, porque ele diz assim: eu não odeio judeus, eu não fiz nada de errado, eu estava seguindo regras, eu só era um bom soldado, eu seguia o que era me mandado. Então, por isso, libera a pessoa de uma coisa, tipo, nossa, fui eu que mandei aquela pessoa para a morte? Não, eu segui uma burocracia que estava instituída naquele contexto. Então, pessoa que trabalhou lá no hospital psiquiátrico, fui eu que causei toda essa dor e sofrimento, que separei essas pessoas dos seus familiares? Não. Eu estava seguindo o processo burocrático naquele contexto. Foi o Então, sistema, né? exatamente. Eu não sei o que eu vi que falava que foi bem que você falou, soldados alemães, muitos deles não concordavam com o que eles estavam fazendo. Só que fazia parte do todo, entendeu? Da sociedade que eles estavam vendo. Então eles só iam. Exato. E é exatamente isso a banalidade do mal, assim. Vai indo. Aí se torna normal você ver um monte de pessoas sendo assassinadas todos os dias. A gente passou por um período de banalidade do mal muito forte durante a pandemia. A gente estava muito próximo de uma grande quantidade de pessoas morrendo, muitas por falta de acesso a políticas públicas ou à saúde pública, e isso foi se passando. Normal. Faz Uhum. parte. Foi chegando uma hora que aqueles números, quando atualizavam aqueles números, né, já nem mais chocava, já nem mais revoltava, nem causava tristeza, porque se torna banal. Gente, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom, prof. Eu fiquei muito feliz que você veio, Maria. Eu tava com muita saudade de você. Mas toda aula que você fizer, eu apareço. Se você me expulsar, eu entro de novo. Estarei ansiosa sempre pela sua presença também. Vou tirar aqui. E, ó, prof, eu vou cobrar a aula sobre o filme Ela, tá? Ah,